Bom dia para todo mundo, meu nome é Juliana. Eu tive um grande problema para conseguir fazer isso aqui funcionar no Linux. Me disseram que alguém ia fazer isso para mim, alguém não fez. A palestra sobre paralelismo em Python, a grande parte dessa palestra vai partir do pressuposto que vocês sabem alguma coisa sobre paralelismo, porque eu não vou explicar desde o início. Eu vou explicar como que ela funciona em Python, para vocês conseguirem, se vocês precisarem em algum momento usar isso, vocês já saberem por onde começar. A primeira coisa que eu vou falar para vocês são alguns conceitos que a gente vai ter que trabalhar durante a palestra. E o primeiro deles é meio óbvio, mas são threads e processos. Existe uma diferença entre threads e processos. A maior delas é que o que vai ser relevante para a gente aqui são duas coisas, principalmente. A primeira a thread funciona dentro de um processo e as threads compartilham espaço de memória. Entre processos não há compartilhamento de espaço de memória, só entre threads. Se você quiser compartilhar coisa de espaço de memória, você vai ter que fazer uma magia negra para funcionar. Então a gente não tenta fazer isso. Outra coisa também é que threads são muito baratas para o sistema. Threads são muito baratas em termos de memória e threads são muito baratas em termos de CPU. Enquanto processos demora muito para subir e demora muito para descer também. Então a gente sempre dá preferência para threads. Até aí tudo bem? A diferença entre paralelismo e concorrência também é uma coisa que a gente tem que falar porque muita gente confunde esse tipo de coisa. Concorrência, por exemplo, aqui a gente tem um processo que está rodando em serial. Por que ele está rodando em serial? Porque, preste atenção, a parte amarela, que seria a tarefa amarela, está esperando, vai ser rodada antes da vermelha. Significa que a gente está esperando uma acabar para a outra começar. Mesmo que exista dependência entre as tarefas, por exemplo, T3 depende da T1, a gente está esperando T3 terminar para rodar T2, mesmo que T2 não tenha dependência alguma. Isso é um processo em serial. Aqui eu mostrei que a gente tem 4 CPUs, é porque a gente só está usando uma. Hoje em dia a gente tem a preocupação de comprar uma CPU com vários processadores e muitas vezes a gente não percebe que a gente não está usando todos eles normalmente. Um processo em concorrência acontece assim. A gente tem tarefas que não têm dependências, por exemplo, a T1 e a T2 não têm dependência com ninguém, a T3 e a T4 tem, então a gente roda elas preferencialmente e misturadas. Não necessariamente elas têm alguma coisa a ver, por exemplo, a T1 e a T3 podem estar num processo diferente que a T2 e a T4, mas ainda assim a gente consegue rodar elas ao mesmo tempo, elas ficam se revezando. Percebam também que não necessariamente elas estão rodando em vários processadores, elas estão rodando em um processador só. Concorrência não significa paralelismo. E isso aqui é um exemplo de paralelismo, é quando a gente tem duas tarefas rodando independentemente, elas não precisam uma da outra para rodar, mas elas estão rodando em paralelo, cada uma no seu processador. Percebam também que não tem muito o que fazer em relação a T1 e T2, porque T3 e T4 dependem dela, então não tem nada que a gente possa fazer que rode elas em paralelo agora, a não sei se a gente tirar essa dependência entre elas. E aqui é um exemplo se a gente estivesse rodando 4 tarefas independentes. Isso aqui é um processo paralelo, beleza? Mas nada é tão simples assim, né? Quando a gente faz esse tipo de paralelismo, a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente não sabe avaliar que parte pode ser paralela, acontece esse tipo de coisa, que são os locks e deadlocks. Os locks e deadlocks são, acho que, o maior motivo para as pessoas terem medo de processamento paralelo. Porque se você errar, o seu computador trava, e o servidor trava, e aí para de funcionar tudo. Mas o que é um lock e um deadlock? Bom, imagina que a gente tem 2 threads e a gente tem 2 recursos. Esses recursos podem ser uma impressora, esse recurso pode ser um arquivo, esse recurso pode ser um socket, pode ser qualquer coisa que vocês imaginarem. E esses recursos, quando eles são alocados pelo sistema operacional, o sistema operacional ele trava esse recurso, não deixa ninguém acessar ele. Que é quando você recebe um S erro da vida falando que o recurso já está travado. Aí imagina que tem 2 threads, não necessariamente também do mesmo processo, elas só estão ali rodando, mas elas querem acessar esses 2 recursos. Aí o que acontece? A gente tem a thread 1 e ela acessa o recurso A. Aí, sei lá, ela está lendo um arquivo da vida lá. Massa. Aí a thread 1 e a thread 2 tentam acessar o recurso B ao mesmo tempo. Imagina que você está lendo um arquivo e você tem que ler um segundo arquivo. Só que a thread 2 quer acessar esse arquivo ao mesmo tempo. Essa condição é chamada de lock, que é quando 2 threads tentam acessar o recurso ao mesmo tempo e o sistema operacional tem que escolher para qual das duas ele vai dar esse recurso. Digamos
que o sistema operacional decide dar esse recurso para a thread 2. Quando isso acontece, a thread A fica em estado de wait. O estado de wait significa que ela está esperando o recurso B ficar disponível para ela usar. Enquanto isso, ela está alocando o recurso A. Ela não soltou dele, porque ela não consegue, porque ela está parada. Legal. Aí imagina o seguinte, imagina que a thread 2 agora precisa do recurso A para funcionar. Mas ela não pode pegar, porque ele está alocado pelo recurso, pela thread 1. E a thread 1 não consegue fazer nada porque ela está esperando a thread 2 terminar com o recurso B. A gente tem nisso uma situação de deadlock, onde a gente tem dois recursos travados, porque elas não conseguem fazer nada com eles, e estão esperando outra thread terminar, mas outra thread está terminando por confusão. Isso aqui parece difícil de acontecer, mas não é. Quando eu falo recurso, pode ser um espaço de memória, pode ser, sei lá, um arquivo de palavras que você está lendo, pode ser qualquer coisa. E quando você não sabe avaliar muito bem qual parte do código pode ser paralela e como você vai fazer esse paralelismo de forma que ele seja independente, é muito simples isso acontecer. E acontece com todo mundo. Quando vocês começarem a estudar, ou se vocês já trabalhar com paralelismo, vocês vão ver isso bastante. Tá, beleza. Agora que a gente tem esses conceitos, vamos ver como isso funciona na prática. Isso aqui é um servidor de Flask. Todo mundo conhece Flask, certo? Tá, é a coisa mais simples que você consegue fazer em Flask, que é o Hello World. Quando você roda o servidor de desenvolvimento do Flask, você tem um processo e uma thread. Quando você coloca ele para ser rodado com threads, ele roda simplesmente com 3 threads. Mas ele não faz outro processo, perceba, ele só roda com mais threads. Só que todo mundo sabe que você não devia rodar isso aqui em produção, né? Isso aqui é meio perigoso. Então a gente usa o JUnicorn para fazer isso. Quando você fala para o JUnicorn assim, tipo, roda com 4 workers, o que ele faz é criar 4 processos com o número de threads que você especificou dentro dele. Dito isso, vocês têm alguma ideia de quantas requisições esse servidor aguenta ao mesmo tempo, em paralelo? Alguém? Eu tenho 4 processos, tenho 2 threads. Tá, quase isso. Mas, para a gente entender como é que isso aqui funciona, a gente tem que entender como é que o Python foi implementado. Então, a gente tem que voltar aos anos 90. Como é que funcionava nos anos 90? Eles não tinham muitas CPUs, eles só tinham uma. Então é muito simples você pensar que vai rodar em paralelo quando você tem 8 CPUs. Hoje em dia até no telefone tem, mas imagina quando você tem uma CPU só, como é que você vai fazer para otimizar esse código? É isso que a gente tinha antigamente. A gente tinha várias threads disputando espaço por uma CPU. E como que isso foi resolvido? Existiam vários métodos de resolver isso. E um deles era de colocar o mutex. O mutex... o que o mutex faz é como se fosse uma flag da vida que fala assim, eu estou usando essa parte do código, eu vou rodar agora e você espera. Enquanto alguma task processava alguma coisa que precisasse da CPU, ela estava usando a CPU. Quando ela sentisse que já estava de boa, que ela estava esperando algum outro recurso, como impressora, um arquivo, alguma coisa, ela dava um yield para as outras tasks, as outras tasks tomavam o controle da CPU. Aí a task 2 ia. Dessa forma, você conseguia diminuir o tempo de espera entre, sei lá, coisas que você estava usando. Por exemplo, imagina que você está abrindo um browser e aí você está esperando o site te retornar porque a sua internet é muito, muito lenta. Mas aí você não quer que seu PC trave porque você está esperando a internet. Você quer, sei lá, dar um Alt-Tab e abrir uma calculadora, porque é o que dava para fazer nos anos 90. Dessa forma, com esse tipo de multitasking, você consegue fazer esse tipo de coisa acontecer. Você não tem que ficar esperando junto com o computador um recurso. Isso é chamado de cooperative ou primitive multitasking. A diferença entre esses dois é que em um deles você dá o yield para a próxima task, por isso se chama cooperative, porque a task tem que ser legal com a outra task fala assim, não, terminei a sua vez. E preemptive é só que a task pega o lugar dela, mas isso aí eu não vou entrar muito em detalhe, porque a gente só tem alguns minutos de palestra. Massa. E a gente tem que lembrar também que o Python roda em cima de um interpretador, e esse interpretador ele foi escrito nos anos 90. A filosofia do Python hoje em dia para esse tipo de situação é uma thread vai rodar o Python enquanto as outras N dormem ou esperam a I/O.
Ou seja, toda vez que você roda uma aplicação em Python, uma thread vai estar rodando enquanto as outras vão estar só esperando, igual nessa situação aqui. É isso que o Python faz. Isso é chamado de Global Interpreter Lock, que é o mutex que eu mostrei aqui. Que nada mais é do que uma flag muito bonita, que eles colocaram que compartilha a memória e todo mundo consegue ver. Esse interpretador é escrito em C. O mais famoso é o CPython, né? E é assim que o Python faz. Isso aqui é o código da hashlib, todo mundo já usou uma hash na vida, eu acho, espero, não sei. Se vocês não usaram, vocês vão usar. E é isso que o Python faz. Ele dá o lock, ele pega o lock, depois ele libera o lock e fica mandando para as threads, avisando para as threads, ó, tô com lock, não tô com lock, pode continuar ou não. Isso aqui vocês conseguem ver em quase qualquer código que tem do Python, do CPython, eles usam esse tipo de macro. Massa. Mas como é que isso se aplica hoje? Hoje a gente tem 4 núcleos. Como é que o Python faz isso? Alguém tem alguma ideia? Nem ideia? Sobe uma o quê? Não, o Python não faz isso. A gente faz isso, mas o Python não faz. Tá, imagina o seguinte, como é que funciona hoje? Você roda a sua aplicação em Flask lá, bonitinho e tal. E esse aqui é o Gil, né, que é o mutex do Python. O que ele vai fazer é isso aqui, ó. Essa aqui está rodando. Aí ele vai travar todas as outras threads que poderiam estar rodando numa CPU. Aí depois ele vai rodar 2, as outras estão em wait. Aí depois ele vai rodar 4, as outras estão em wait. Ou seja, não importa quantos processadores você tem, porque o Python ele não vai usar esses processadores. Ele só vai usar um por vez, porque ele só consegue rodar uma thread por vez. A cada 100 instruções, ele vai fazer essa mudança. A cada 100 instruções, ele vai travar o mutex, ele vai sinalizar isso para as outras threads, através de uma variável, que pode imaginar que é uma flag da vida. E por conta dessas mudanças de thread, porque ele fica sinalizando, são muito mais syscalls necessários para avisar as outras threads. Imagina que é uma coisa assim, tipo, imagina que a thread 1, 2 e 3 ficam no while thread lock de thread wait eternamente, até uma das threads que está ativa mudar esse thread lock e ela continuar fazendo o processo dela. É isso que ele faz. A cada 100 instruções, eu digo 100 instruções de assembly mesmo, a cada 100 instruções do processador. O que isso faz acontecer, né? Imagina que você tem um código e você pensa assim, vou subir um monte de thread, né? Imagina que você não sabe que isso acontece. Vou subir um monte de thread que meu processo vai ficar super rápido, porque, né, é paralelo e tal. Só que aí você não sabe que isso acontece. Você não sabe que o Python faz esse lock, nem que o Python fica olhando para esse lock toda vez que ele vai rodar uma thread. Um cara fez um estudo há uns anos atrás, eu vou colocar isso na bibliografia depois, e ele viu que se você rodasse um código simples que fosse CPU bound, por isso eu quero dizer um código que precise de muita CPU, se você rodar sequencial, você roda muito mais rápido. Porque se você rodar com threads, se você rodar com várias threads, a quantidade de syscalls que ele vai fazer para o processador é 3,3 milhões em comparação a 117 syscalls. Fica 1,8 vezes mais lento se você usar multithread do que se você usar sequencial. E isso não deveria acontecer se você estuda... Imagina que você está em C e você não entende por que isso está acontecendo. Faz sentido, porque thread é uma coisa muito barata, thread é uma coisa muito rápida. Por que está demorando mais? Não faz sentido, não é? Aqui faz porque toda vez que você spawna uma nova thread, o Python tem que falar assim, espera. E cada vez que ele fala espera, e cada vez que ele atualiza a variável, que é o mutex, tem que mandar um syscall ao processador para falar espera, espera, espera. E aí são 3,3 milhões de syscalls. Isso no match, né? No Linux eu não fiz esse teste. E para uma função muito simples, como count. Legal. E como que a gente resolve esse problema? Porque a gente tem que paralelizar isso de alguma forma, né? A gente está usando Python hoje, a gente tem 8 núcleos, a gente não pode acreditar que só tem, né? Complicado. Usa processo, aí, boa. Senão todo mundo ia ter que migrar para C, ninguém quer fazer isso. A gente usa multiprocessamento, que é uma maneira da gente driblar essa situação do Python. Só lembrando, gente, esse negócio do lock não é
um bug, é uma feature. Tá? Dessa forma é mais fácil você manter o código do interpretador, porque aí você só tem que lidar com o mutex, certo? É muito mais simples para os desenvolvedores e você consegue otimizar também o processo para um core só. Então, se você não é uma pessoa muito preocupada, se você não liga muito para esse tipo de coisa, a sua aplicação vai rodar muito bem em um core só. E aí a gente pode delegar isso para outra biblioteca fazer, como o GUnicorn. O GUnicorn faz isso. Legal. Então, a gente tem vários processos aqui e cada um deles vai ter o seu próprio mutex. Dessa forma, a gente consegue rodar várias partes do código simultaneamente. No entanto, ainda com uma thread só rodando por processo. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu conseguir. Tá. Aqui é um código de comparação. A gente vai importar a parte de thread. Essa aqui é a biblioteca de thread do Python. E essa aqui é a biblioteca de multiprocessamento. Essa biblioteca de multiprocessamento surgiu no Python 3. Eu não sei se funciona no Python 2. Eu acho que talvez alguém tenha conseguido, mas que eu saiba surgiu no Python 3. E aqui é uma classe simples de comparação. A gente vai passar uma função, os argumentos dessa função. E aí a gente vai fazer um timing, que é olhar o tempo antes, o tempo depois, diminuir, e a gente vê como é que funciona. E vai rodar a função duas vezes aqui cada um em uma thread, e uma vez em paralelo, usando essa função por StarMap. Eu não vou explicar muito como são as funções, porque vocês conseguem ver na documentação, só quero explicar mais o conceito. Aí tá, a gente vai pegar isso aqui e vai aplicar uma função de soma numa lista muito, muito grande. E vai rodar a comparação aqui. Eita, o que aconteceu? Tá, legal. Vamos ver como é que isso vai rodar. Deixa eu colocar aqui embaixo para vocês verem. Tá. Aqui, como vocês viram, é uma função de soma. Ela está bem aqui. E ela só faz isso. Ela pega a soma da lista e soma essas duas listas aqui, cada valor dessa lista. A função em serial, ela rodou em 65 milissegundos, a em thread rodou em 68 e a em paralelo rodou em 392 milissegundos. Tá todo mundo com uma cara estranha agora. Alguém sabe por que em paralelo demorou mais? Porque tem que startar os processos e tem que matar os processos depois. E isso é muito caro para o processador. É isso que eu quis dizer com você tem que saber exatamente em quais casos você vai usar, porque se você não souber, você vai acabar com um código mais lento ao invés de um código mais rápido. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. De uma situação que faz sentido você usar código em paralelo. Tá, o que a gente tem aqui? Esse aqui é um código de correção de palavras. Você manda uma palavra e ele vai tentar corrigir. Ele não funciona, tá? Ele está muito ruim. Basicamente o que ele faz é fazer um cálculo matricial X errado, porque eu treinei ele errado. Mas serve para os propósitos dessa palestra. E aqui eu tenho várias funções. Eu tenho essa função aqui, que é a correção. Esse servidor em Flask também. Essa tem a função correção, que ela só vai retornar um spell correction word da palavra que eu dei para ela. Eu tenho uma função em serial, que ela vai para cada palavra, vai retornar uma correção. E eu tenho uma função em paralelo, que vai usar esse mesmo método multiprocessing e vai mapear com esse lambda aqui. Todo mundo sabe o que é um lambda? É porque eu estou com preguiça de escrever uma função. Não faz sentido passar uma função, escrever uma função para passar ela. Então eu escrevi um lambda aqui que vai pegar essa variável A que eu vou dar e vai retornar esse JSON aqui, que vai retornar tipo, a palavra e a correção da palavra com essa função aplicada. E aqui o argumento da função. São as palavras que eu vou dar. Para vocês verem como é que isso aqui funciona, vou iniciar o servidor. Bom, já está tudo aqui. Eu não estou vendo a minha tela. Não,
Isso vai dar errado, tá? Isso aqui não tá corrigindo de verdade não, mas enfim, é só pelo propósito dessa palestra. A gente vai dar um curl aqui e a gente vai ver que ele tá tentando corrigir para alguma coisa. Ele corrigiu para fake, por exemplo. Mas é isso que ele faz, tá? Eu dou uma palavra, ele corrige. O que eu vou fazer agora é mandar várias palavras. Eu tenho um arquivo de palavras aqui. Tem várias palavras que eu copiei e colei em forma de vetor. E eu quero processar todas essas palavras usando tanto serial como em paralelo. Eu vou rodar em serial agora, para vocês verem. Para quem não está acostumado com esse tipo de tentativa de requisição aqui, porque eu tenho muita preguiça de usar o Postman porque o meu computador é lento e ele consome muita memória. Aqui o que eu estou fazendo é dando um catch nas palavras, colocando ela nessa variável aqui e mandando para o servidor no Serial Correction e depois tratando isso aqui para ficar bonitinho com o JK. Vamos ver como é que ele roda. Aqui, ó, ele levou 253 milissegundos para rodar a função em serial. Agora eu vou mandar a função em paralelo. Jesus, está muito lento. Vamos rodar. Deu erro. Será que era para dar um erro? Tá, vamos voltar para a apresentação. Por que deu erro? Vamos tentar entender por que deu erro nesse caso. Imagina que a gente tem um processo A. Como a gente já sabe que em Python a gente não consegue rodar múltiplas threads ao mesmo tempo, a gente tem que rodar processo. Então imagina que a gente tem esse processo aqui. E aí eu falei pro processo assim, eu quero que você rode essa função, que eu passei o lambda, todo mundo lembra? Eu passei um lambda e eu passei uns argumentos para ele. Aí esse processo vai subir outros processos, vai subir o processo A1 e o processo A2. Só que o problema é, esses dois processos não sabem onde está essa função. Porque são processos diferentes, eles não estão compartilhando o mesmo espaço de memória. E aí como é que faz? Porque se fosse thread seria simples, né? Você ia passar, eles estão ali no mesmo espaço de memória, você passa um ponteiro, ele pega o ponteiro, mas aqui não é o caso. Para a gente resolver esse problema, a gente tem um processo chamado de serialização. E o Python, junto com a biblioteca de multiprocessamento, ele também fez essa biblioteca que se chama Pickle, que é de serialização. E o que é esse processo? Isso aí é você pegar essa função aí e transformar ela numa coisa que você consegue salvar no memory buffer, num HD ou transmitir pela rede. É um tipo de... Quando você pega... Sabe quando você pega um objeto e você transforma ele num JSON para salvar num InfluxDB da vida? É mais ou menos isso que você faz. Só que aqui aceita objetos mais complexos. E a ideia é você pegar essa função, serializa ela, passa pela rede, passa por algum lugar, e aí do outro lado, esse outro processo consegue pegar a função e rodar a função. Tipo um SOAP, assim, só que interno. E com essa biblioteca, se você usa essa biblioteca, ele consegue encontrar as funções. Ele mapeia para uma coisa tipo função.classe.arquivo, traço, traço, etc. E aí os outros processos conseguem encontrar essa função e rodar a função. Qual o problema disso? Vocês podem ver aqui que ele não conseguiu serializar essa função. Ele dá um atributo erro, que é pickle local object, e ele tentou mapear para parallel correction, que era o nome da classe que eu estava rodando, .get, que é o método que eu estava rodando, e depois ele não consegue mais porque eu estava fazendo com lambda. Olha lá, ele tenta .locals.lambda. Ele não consegue serializar essa função, o lambda que eu passei, porque o lambda não está identificável em nenhuma parte desse arquivo. O lambda só existe ali porque ele é aquela coisa temporária que eu fiz, mas para o Pickle funcionar, eu tenho que dar um método que seja encontrável dentro de um arquivo. Isso é um pouco problemático, porque você dificilmente vai escrever o seu código pensando no Pickle. Ninguém faz isso. E quando você tem objetos muito complexos, objetos que spawnam threads, ou objetos que, sei lá, que usam exceções, o Pickle não consegue lidar. Ele não sabe serializar esse tipo de objeto. E como que isso vai ser resolvido, né? Isso já foi resolvido, não pelo Python, então. Existe uma biblioteca chamada DIL, e o que o DIL faz ele pegou a API do Pickle e estendeu ela
Então você consegue usar como se fosse o Pickle, o sistema vai achar que é o Pickle, se você usar multiprocessing do Python, ele vai achar que é o Pickle, mas não é o Pickle. Ele é uma coisa melhor que o Pickle, que a galera estendeu porque era necessário, senão não tinha como fazer computação distribuída com Python. E o DIL, ele consegue fazer grande parte do trabalho que o Pickle deveria fazer, que é estender para várias funções exóticas, tipo lambdas e ELs, esse tipo de coisa, ele consegue serializar. E também ele consegue serializar um processo que spawna várias threads. Se você quiser ter um processo que spawna uma thread, que roda um comando externo que volta, você consegue fazer isso com o DIL também. E o DIL faz parte desse framework de processamento paralelo, que foi construído para computação heterogênea, ou seja, distribuída e não distribuída. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Tá, aqui deu esse erro aqui com o Pickle. Ou seja, eu não ia conseguir fazer isso aqui com esse código. O que eu vou fazer é importar outra biblioteca aqui embaixo. É claro que deu errado. Essa biblioteca que eu estou importando aqui é desse framework que eu falei. Eles escreveram DIL, o multiprocessing e vários outros módulos que rodam em cima dos módulos atuais do Python para estender a capacidade dele de multiprocessamento. Tem uma documentação muito boa deles, se vocês quiserem procurar depois sobre o Patos, e foi baseado numa dissertação, acho que de mestrado, de um cara da Caltech. O cara fez sozinho. Enfim. Vamos tentar rodar a mesma coisa, só que dessa vez usando essa biblioteca do cara aí. Vamos ver se roda. Aqui, ó, dessa vez foi. E levou 191 milissegundos. Eu não lembro mais quanto é que levou a serial, então eu vou rodar a serial de novo. 244. Então, como eu falei, gente, quando você roda uma função em paralelo, que ela deveria ser paralela, ou seja, são funções que precisam da CPU para rodar, você consegue um bom desempenho. Quando você roda uma função que não tem necessidade, você vai levar mais tempo spawnando o processo, batendo o processo, do que realmente rodando o que você queria. Agora vamos para um exemplo prático aqui. Imagina que a gente tem esse servidor e antes a gente falou que ele tinha 4 workers e 2 threads, massa, mas ele também só rodava um Hello World, ele não fazia nenhum processamento muito pesado. Aí imagina que eu inventei de passar um Hello Prime aqui e o Prime ele me retorna o 4º número primo que existe, eu tenho que ficar procurando esse número primo. Essa é uma task que precisa de muita CPU, tá? Porque é tudo cálculo aqui. Imagina a situação onde eu coloco uma worker e 4 threads para rodar isso aí. Como vocês acham que isso vai... Como vocês acham que vai ser o desempenho disso aqui? Ninguém tem um servidor que roda uns cálculos pesados, não? Aqui a situação é a seguinte. Se a gente rodar com uma worker e 4 threads... e você tentar chamar isso mais de uma vez, ele vai ficar travado, você não vai conseguir mandar uma requisição. Porque ele vai só conseguir executar uma thread por vez, a gente já viu isso aí. Mas, e se eu rodar 4 workers com uma thread cada um? Eu vou conseguir rodar os 4 ao mesmo tempo, mas se eu mandar qualquer coisa além disso, ele não vai conseguir lidar. Se eu tiver alguma outra função, sei lá, aquele hello inicial lá, que só retorna o hello world, ele não vai conseguir lidar muito bem. Ele só vai aceitar 4 requisições por vez. E se eu rodar assim, 4 workers com 2 threads cada um? Nesse caso, além dele conseguir rodar o método que consome muita CPU, ele também vai conseguir lidar com requisições normais, que é um hello world da vida. Por quê? Porque a cada 100 ciclos, ele vai trocar de thread. Então, se você mandar um hello world, a cada 100 ciclos ele vai olhar se tem alguma outra coisa para rodar e ele vai rodar. Nesse caso, ele consegue te responder um hello world enquanto ele processa isso aí ao mesmo tempo. E é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta? A minha pergunta é se você chegou a trabalhar com chamadas síncronas, em caso sim, qual foi a experiência?
Chamadas assíncronas. Sim, eu cheguei a trabalhar, mas chamadas... Você consegue fazer chamadas assíncronas usando essa biblioteca do Patos Multiprocessing? Só que para o caso que eu trabalhei, não foi necessário usar processamento paralelo para chamadas assíncronas. Eu precisava usar ela assíncrono porque o resultado seria utilizado por alguma outra coisa depois. Mas você também consegue fazer a mesma coisa usando essa biblioteca. Ele tem um async map, que se chama, e tem um map. O map normal, ele é assíncrono, ele espera todos os processos terminarem para te retornar. E o async map, você tem que ficar olhando ele para ver quando ele termina. Existe algum modo confiável de compartilhar memórias usando thread? Usando thread, sim. Mas em vários CPUs? Não entendi muito bem. Você tem vários processos, no caso. Não, quero usar thread. Você tem várias threads. Você usa espaço de memória. Mas isso vai rodar somente no CPU, né? Como assim? As threads elas não vão concorrer entre elas. Não, as threads vai rodar. Você vai ter. Imagina que você tem várias threads. Você quer compartilhar alguma coisa, sei lá, uma variável, um arquivo, alguma coisa assim. Arquivo você não consegue. Arquivo você consegue porque cada thread vai rodar uma por vez. Mas variável você vai conseguir porque está no mesmo espaço de memória. A thread não tem esse problema. Você não tem que serializar dado para mandar de uma thread para outra. Você só tem que fazer isso se você estiver mandando de um processo para outro. Ou seja, uma thread que está em um processo para uma thread que está em um processo. Entendeu? Bom dia. Olá. Parabéns pela palestra, primeiro. E a pergunta que eu vou fazer foi no finalzinho, que você comentou essa questão de você usar tanto multiprocessamento para aproveitar várias CPUs e também multithread para poder tratar no caso de Hello World, né? Uhum. Mas aí me surgiu uma dúvida, eu não sei se você já resolveu isso de alguma maneira no Unicorn ou algum outro servidor. Ok, se surgiu uma requisição de Hello World e eu estou processando em paralelo uma requisição de cálculo de número primo, eu quero que elas usem as duas threads de um mesmo processo. Mas se surgirem duas requisições de cálculo de número primo, passa a não ser interessante para mim que essas duas requisições caiam nas duas threads de um mesmo processador. Porque aí eu caio naquele problema inicial que você falou de muitas syscalls de troca de thread por causa da GIL, né? Tem alguma maneira de eu taguear os workers ou alguma heurística que eu posso passar por Unicorn ou algum outro servidor para evitar que isso aconteça? Assim, requisições que eu, por exemplo, tagueio elas como CPU intensive, alguma coisa assim, e o Unicorn vai direcionar as requisições para workers diferentes? Não faço ideia, cara. Não faço. Eu acredito que não, velho. Porque eu não sei se o G-Unicorn quer administrar ou quer mexer no seu servidor esse ponto, entendeu? Eu não sei se o G-Unicorn faz esse tipo de coisa. Seria bom se pudesse, mas eu não sei se pode. Em primeiro lugar, também parabéns pela palestra, muito boa. O GUI, ele é mais uma decisão de construção do interpretador do que a linguagem em si. Em alguns interpretadores Python, acho que o Jython e o IPython não usam o GUI e podem usar o processador. Você chegou a fazer esses testes de performance para ver se inverte o resultado nesse tipo de interpretador? Não, eu só usei o CPython só. Até porque eu queria fazer uma palestra que fosse prática para todo mundo e que todo mundo conseguisse se relacionar. Então eu usei o interpretador que é mais comum para todo mundo. Ok. Se eu não me engano, o PyPy está tentando fazer alguma coisa sem o Gil, mas não fiz nenhum teste com ele não.